A preparação para a gestação, ela é um ponto extremamente importante, né? Porque o corpo dessa mulher vai responder de maneira, em relação à fertilidade, de forma diferente, dependendo do aporte nutricional que essa mulher tiver, né? Então, toda a parte de regulação hormonal dela, toda a parte de aporte nutricional para estar recebendo, né, esse embrião e desenvolvendo ele, depende muito do quão nutrida essa pessoa está. Então, na pré-gestação eu já trabalho toda a parte de vitaminas, minerais e a parte principalmente proteica, né, dessa mulher, para que ela esteja pronta para receber, né, o embrião e ser capaz de desenvolver toda essa gestação, né, porque o aporte nutricional que essa mulher precisa para fazer todo esse processo, tanto na parte hormonal quanto na parte estrutural, é muito grande. Então ela deve estar preparada para esse momento da concepção. Então, assim, uma das coisas que eu acabo utilizando, além de fazer ali um mix de vitaminas e de minerais que ela vai utilizando nesses períodos antes da gestação, pelo menos 3 meses antes, eu uso também a parte do procolágeno para que essa mulher esteja com um aporte de colágeno já bem conduzido para o desenvolvimento, né, de todos os anexos embrionários ali que essa mulher vai ter que desenvolver para que a gestação seja perfeita. Então, assim, existem produtos procolágenos que a gente gosta de utilizar pelo menos 6 meses antes, para que a gente faça todo o turnover do colágeno, para que essa mulher esteja com um aporte perfeito no momento da concepção. Para que a partir dali ela continue utilizando esse procolágeno para o desenvolvimento de todas as estruturas, tanto da parte de gestação quanto do bebê, e principalmente fazendo a manutenção das questões dela, né? Porque todo o corpo da mulher, as bases todas são feitas em colágeno, então é importante que ela esteja com um aporte bem feito, né? Todo o turnover de colágeno dela esteja bem suprido para que essas estruturas ocorram de forma bem estruturada, ou que ela responda de uma forma mais positiva possível, tanto na parte de sustentação desse bebê, o períneo, o desenvolvimento de placenta, toda a parte de circulatória, tudo isso existe base de colágeno em todas essas estruturas, né? Sem falar ainda a questão de formação do bebê, né? A gente está falando só da estrutura para essa gestação. Então é importante que a gente tenha aí a parte de aminoácidos muito bem suprida e a parte colágena muito bem montada para receber essa gestação. Então, o ideal seria a gente se preparar aí 1 ano antes de uma gestação, né? Não somente a parte nutricional, né? Toda a parte psicológica dessa mãe, desse pai, dessa família que vai receber essa criança. Mas assim, pensando na parte nutricional, pensando no colágeno, pelo menos aí 6 meses de uso seria o ideal para a gente conseguir fazer aí uma construção dessas estruturas proteicas no corpo dessa mulher de maneira perfeita. O procolágeno, ele vai suprir, na verdade, todos os tipos de colágeno do nosso corpo, né? Ele vai ser absorvido e vai suprir a necessidade que o corpo tem, não exatamente o que a gente gostaria. Então, por isso é importante esse uso pré-gestação, para que a gente já esteja com o turnover de colágeno ok. E aí sim, durante a gestação, a gente vai conseguir utilizar essa suplementação colágena para estar suprindo essas outras necessidades que surgem durante o processo da gestação, né? A questão pele, principalmente, é uma das grandes preocupações da mulher, né? Sustentação de mamas, períneo e a parte de pele mesmo, abertura de estrias, enfim. Então, o colágeno entraria muito, se a gente fez uma preparação muito boa, na não ocorrência desse tipo de alteração de pele ou na minimização disso. E principalmente no pós-gestação a gente vê um efeito muito bom de quem fez a utilização de procolágeno durante e antes da gestação, né? A recuperação é muito rápida, né? E outras questões de durante a gestação, né? A gente vai estar, além de estar suprindo toda essa parte de pele, que é importante para a mulher, né? A pele, o cabelo, a unha, enfim, todo o nosso corpo ele vai estar tendo necessidades, né? Então, a questão da gente estar suplementando vitaminas, minerais e principalmente
O colágeno vai evitar que a gente tenha aí unhas quebradiças durante a gestação, abertura de estrias com a maior facilidade. Então, é importante que isso aconteça durante todo esse planejamento e gestação. Pensando em gestação, a gente ainda tem todo o desenvolvimento do bebê, né? Porque todas as nossas estruturas são baseadas em colágeno, né? Então, o olho do seu bebê vai precisar de colágeno para existir, toda a parte circulatória dele, né? Os ossos, existe a matriz ali que é base colágeno, então a pele, tudo mais. Então, é necessário a utilização desse tipo de proteína durante a gestação, com toda certeza. A questão toda da formação óssea, né, feita base colágeno, então a gente vê bebês fortes, né, eu acompanho muito depois da gestação, entra a parte ali de introdução alimentar e muitas vezes aquelas questões alimentares que vão pegando ao longo da vida dessa criança, então a gente vai vendo essa criança se desenvolver, né, então são crianças que raramente têm... Oi, amor! São crianças que raramente têm fraturas, a gente vê que elas têm uma recuperação de pele muito mais rápida, né? Então são questões que a gente vai vendo no pós-parto também, desse cuidado todo que essa mãe teve, né? Então vale para a criança, lógico, toda a parte estrutural dessa criança, né? Casos que eu acompanhei, eu vejo muito isso, a criança ela se desenvolve muito bem, né? Tem uma gestação normalmente tranquila, normalmente nasce a termo, né? Até por essa questão de sustentação, né? Tanto de períneo quanto de placenta e tudo mais, toda essa formação é colágena, né? Então, o desenvolvimento da criança se dá de uma forma muito mais natural e perfeita, e a gente vê isso na saúde da criança no pós-parto. Eu conheci o colágeno muito antes de engravidar, né? Estamos no assunto gravidez aqui hoje, mas eu entrei em contato, né? Conheci a NutriScience, enfim, e fui utilizar o Procolágeno Protein Cola da NutriScience, buscando, na verdade, essa reposição toda, né? Eu faço atividade física, eu me preocupo com isso, lógico que toda mulher quer a parte de pele, unha, cabelo bem, né? E comecei a utilizar a Protein Cola com esses objetivos, né? E aí, conhecendo o produto, a gente acabou utilizando para preparação de gestação, já é a minha segunda gestação, né? Então, utilizei nas duas, tá? Tanto na preparação de pré, quanto durante, quanto no pós. A recuperação no pós-parto, eu tive 2 partos naturais, isso também faz com que a recuperação seja mais rápida, né? Mas assim, a parte do períneo, por exemplo, na minha primeira gestação, eu voltei a treinar muito rapidamente e vi que meu períneo, ele respondeu muito mais rapidamente do que as outras mulheres que estavam grávidas junto comigo, que eu tinha atendido em consultório, ou que eu conhecia de grupos de gestante, enfim. Então, eu vejo que realmente tem um efeito bem importante, né? Toda a parte de sustentação de mama, retorno do corpo, né, para o lugar na pós-gestação é muito rápido, né? Então, eu não posso comparar eu com ou sem o Procolágeno, porque das 2 vezes eu utilizei, mas eu realmente consigo me comparar com outras mulheres e ver que o resultado realmente é bem significante, tá? Outra preocupação que eu tinha na utilização disso é em relação à osteoporose, né? Por quê? Porque a gente sabe da utilização de cálcio e de estrutura óssea na formação do bebê, né? Então, a utilização desse Procolágeno, no meu ponto de vista, seria muito importante para garantir o meu futuro, né? Na minha terceira idade, se essas gestações não interfeririam na minha saúde óssea. Então, é uma das coisas que, um dos objetivos que eu também utilizei Procolágeno foi nisso, né, Benjamin? O Benjamin está aqui com 13 dias, né? Muito Procolágeno, continua recebendo via leite materno. A gestação em si é um processo muito complexo em que a gente vai estar construindo o ser humano inteiro ali, né? Então você precisa de toda a base e de todo o ponderal, né? Ou seja, toda a base, por exemplo, colágeno do osso dessa criança e toda a parte ponderal, cálcio, magnésio, enfim, tudo que compõe, né, esse esqueleto desse bebê.
tirando todas as outras estruturas, né, que vai se necessitar aí de nutrientes para isso. Mas a gente pensa o seguinte, para o bebê nunca falta, né? O nosso corpo é extremamente sábio, né? Então ele vai retirar nutriente do nosso corpo para fazer esse bebê perfeito, né? Quem vai sofrer com isso é a mãe que não teve um suporte nutricional. Quando? Lá na frente, na terceira idade, né? Então, assim, se ela não conseguiu repor naquele momento de gestação ou no pós-gestação, ou ela não conseguiu se preparar para essa gestação, muito provavelmente lá na frente a gente vai ter algum probleminha, ou vai aparecer uma osteoponia, ou uma osteoporose, né? A gente sabe de toda a dificuldade na questão de vitamina D que a gente tem, principalmente aqui na nossa região, né? Que a gente vê aí até questões genéticas, né, envolvidas, em que a população daqui tem uma dificuldade de ativação de vitamina D, fora todas as questões alimentares, né, que a parte ali de melhoradores de farinhas, enfim, todos os fosfatos que a gente entra em contato através da alimentação que diminuem essa ativação de vitamina D. Então, se a gente tem uma deficiência de colágeno, se a gente tem uma deficiência de minerais e vitaminas, e se a gente não consegue ativar uma vitamina D para encaminhar isso tudo para o osso, a gente fica com uma deficiência muito grande, né? Então, tanto na parte de pré-gestação, gestação, pós-gestação e vida adulta, né? Vida madura, e aí na terceira idade a gente começa a colher os frutos dessa falta de nutrientes lá de trás. Então, assim, você preparar essa gestação com o procolágeno, com vitaminas, com minerais adequados, você vai estar garantindo essa sua saúde óssea na vida madura, né, na terceira idade. Então, é uma coisa que me preocupa muito, né? Foi uma preocupação minha com a minha história aí, né, minhas 2 gestações, quanto com as minhas pacientes. Com certeza, né? A gente tem o Protein Cola, por exemplo, né? Ele tem informação de todos os 29 tipos de colágeno. Então você vai estar ingerindo esse produto e ele vai estar respondendo de acordo com a necessidade do teu corpo, né? Então precisa ir para o osso, ele vai, precisa ir para a pele, ele vai, precisa ir para o olho, ele vai, precisa ir para o cabelo, ele vai. Então a gente está preocupado com essa reposição, é importante também, né? Se a gente puder programar aí no pré-gestação, gestação, pós-gestação, ótimo, né? Se a gente está preocupado com isso ainda, a gente já passou essa fase, vamos trabalhar para que isso não nos preocupe lá na frente. Então, estamos aqui no 13º dia pós-parto, né? No 8º dia pós-parto, eu tive a avaliação do meu obstetra e ele já me liberou para as atividades físicas, né? Pratico musculação, corrida, e ele me avaliou, achou que eu estou pronta para voltar. Eu tenho certeza que muito disso se deve aí à suplementação, a todo esse trabalho que a gente fez pré-gestação, gestação e que está acontecendo aqui no pós-parto, né? Esse retorno do corpo rapidamente é uma coisa que impressiona, né? Lógico que eu esperava que isso acontecesse, mas sempre que a gente vê acontecendo é uma surpresa muito boa, né? Então a gente poder fazer a atividade física que a gente gosta logo depois de um parto, tudo bem que foi um parto normal, né? Não passei por toda uma cirurgia, que é o caso do parto cesáreo, né? Que requer aí um cuidado muito maior no pós-parto, né? Foi um parto natural, então a coisa acontece de uma maneira mais rápida, mas a gente vê a resposta do corpo diante do que ele tem, né, da matéria-prima que ele tem para construir essas estruturas todas. Então eu diria que vale a pena, né? Vale a pena a preparação, vale a pena o investimento, vale a pena a gente pensar, né, na nossa saúde em todo esse período especial aí que é a gestação, né? E garante nossa saúde mais para frente também.